Pessoal do segundo ano, bom dia. Aqui a gente vai fazer uma pequena revisão, né, sobre algumas equações que a gente viu no primeiro semestre, certo? Aqui a gente vai pegar uma do capítulo 4, equação fundamental da calorimetria, certo? O que ela nos diz, certo? Para a gente chegar nela, a gente vai ter que saber a equação da expressão, né? Que define a capacidade térmica, certo? O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, certo? Então, ó, a capacidade térmica sempre vai ser esse Czão aqui. Vou marcar ele aqui, ó, sendo vermelho, ó, certo? Então, esse Czão vermelho vai ser igual a quantidade de calor dividido pela variação do tempo, certo? Aí a gente tem outra grandeza, que é o calor específico, que é um Czinho minúsculo, certo? Esse Czinho minúsculo eu vou pintar de verde para diferenciar, porque os dois são grandezas diferentes, certo? Não são grandezas iguais, certo? Então, ó, o que é o Czinho? É a quantidade de calor dividida pela variação do tempo. Até aqui a mesma coisa da capacidade térmica. O que vai mudar é que no variação da temperatura, perdão, não é do tempo, da temperatura. O que vai mudar é que essa variação da temperatura vai ter uma massa multiplicada, que essa massa é justamente, ó, a massa do material em questão que o problema está dando, certo? Então, ó, capacidade térmica é uma coisa e calor específico é outra, certo? O que vai mudar é que no calor específico a gente vai ter essa massinha aqui, ó, multiplicando, certo? Aí o que a gente faz? A gente pode fazer uma relação, certo? A gente pode dizer o que a capacidade térmica ele pode se relacionar com o calor específico. Como? Eu sei que a quantidade de calor e o ΔT é igual a quê, né? Igual a capacidade térmica. Então eu posso fazer essa relação. Ó. Capacidade térmica, vou até capacidade térmica, eu vou pintar aqui de vermelho para vocês não confundir, ó. Isso aqui é a capacidade térmica, que é igual a quantidade de calor dividida por ΔT, né, que é a temperatura. O que é isso? Vai ser igual a quê? Vai ser igual ao calor específico vezes a massa da substância. Então, ó, aqui a gente já encontrou uma relação que une as duas coisas, que une tanto a capacidade térmica quanto o calor específico, certo? Então, ó, eu posso fazer o que com isso? Eu posso criar uma expressão nova, né, para definir a minha equação fundamental da calorimetria. Como? Eu vou pegar só essa partezinha aqui, ó, só essa partezinha aqui, e vou passar o ΔT. ΔT aqui não está dividindo, vem para cá multiplicando. Aí como é que fica? Quantidade de calor vai ser igual a massa do corpo vezes o calor específico daquele corpo vezes a variação de temperatura que aquele corpo está sendo submetido, certo? Então isso aqui tudo vai ser o que? Vai ser a equação fundamental da calorimetria, certo? Ela vai servir para você calcular a quantidade de calor de qualquer corpo, certo? Com essas características: massa, calor específico e variação de temperatura, beleza?